Boa noite, queridos ouvintes, boa noite. Hoje é sexta-feira, nós estamos aqui para louvar o nome do Senhor Jesus. Hoje foi dia da entrega da sopa, aos necessitados. Nós fazemos visitas em alguns lugares, aqui em Passos, distribuímos sopas. Eu quero agradecer a pastora Marleia, a pastora Ed Carlos, a Cremilda, e a todos os que ajudam, sejam de perto ou de longe, de uma maneira ou de outra, na entrega dessas sopas. Quero agradecer o Carlos e a Dayana, que nos ajudaram a entregar a sopa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque nós estamos cumprindo, rigorosamente essa tarefa de ajudar. E hoje foi muito gratificante quando eu e o Carlos, a Dayana, estavam distribuindo. Até a Dayana comentou assim que algumas pessoas falaram assim: graças a Deus, matamos a fome, muito obrigado, graças a vocês que nos trouxeram essa sopa. E teve uma senhorinha que fazia dias que ela estava passando mal, ela pôde dizer isso para a Dayana de uma outra vez, que ela foi curada, depois que ela tomou a sopa. Então é muito gratificante a gente ouvir as pessoas agradecendo. E a sopa é uma passada, gente. A gente leva a sopa e rapidamente acaba, porque a gente faz bastante e leva para as pessoas. Eu quero mandar um abração aí para todos os nossos colaboradores. Se você quer participar dessa obra conosco, toda sexta-feira nós temos aí pessoas evangélicas, pessoas católicas, pessoas de todos os tipos que nos ajudam financeiramente. Você pode entrar em contato conosco, você pode fazer uma pergunta, deixa o seu telefone aí mesmo no WhatsApp, no WhatsApp, ou se você não tem meu WhatsApp, você tem o vídeo aí da igreja, você pode colocar como eu posso ajudar, dê o seu número do seu telefone, a gente entra em acordo. É uma maneira da gente poder ajudar, certo? E eu quero mencionar aqui o nome de um pastor, pastor Paulo, lá da igreja Semente de Vida, que tem aí ajudado de uma maneira ou de outra aquelas pessoas que precisam, que não tem a condição de comprar máscaras, que agora a partir de segunda será obrigado. Eles estão doando uma máscara para cada pessoa, uma para cada pessoa. Isso é muito importante. Quero mandar um abraço aí pela boa iniciativa, que teve o pastor Paulo. Toda a ideia é muito bem-vinda, aos pastores que estão orando. Aí hoje eu não pude participar porque eu fui distribuir as sopas, mas nessa oração que vocês estão fazendo juntos, o pessoal do Comep, aí ao presidente, pastor Pierre, Deus abençoe toda a sua equipe, e Deus possa abençoar aí fortemente o pastor Enéas, pastor Alisson, e todo mundo que faz parte das comitivas aí. E é muito bom a gente saber que o ser humano não perdeu, a vontade de ajudar o próximo, de estar junto com o próximo, E hoje é estudo do livro de Apocalipse. Nós vamos para o capítulo 1. Semana passada nós fizemos uma pincelada e volto a dizer: se você quiser fazer alguma pergunta, se você quiser questionar alguma coisa, você pode colocar lá. Com relação ao que você crê, ao que sua igreja, sua religião crê, eu não estou aqui para discutir religião. Nós vamos passar as visões que nós conhecemos, seja ela de igreja evangélica renovada, tradicional, pentecostal, igreja progressista, igreja da restauração, não importa, tá certo? Nós temos que aprender a respeitar. Mas uma coisa é certa: o arrebatamento virá. Jesus voltará e em breve nós veremos ele aí nas nuvens, e cada um presta conta da sua alma assim como pode, tá certo? Então vamos orar, vamos colocar o nosso dia, vamos apresentar o livro de Apocalipse, capítulo 1, diante do altar. Amém? Senhor Jesus, nesse estudo dessa noite, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração e queremos te pedir, Deus, que o Senhor venha abençoar, abra o nosso entendimento através do teu doce Espírito Santo, e que nós possamos aprender da tua vontade, Deus, da tua palavra, aquilo que é real sobre nós. Venha abençoar cada vida, trazendo a sua vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, vamos para o primeiro capítulo, de Apocalipse. Nós vamos ver o assunto do livro. A palavra Apocalipse quer dizer o livro da revelação, ou
o livro da escatologia do final dos tempos, da profecia final, o que irá acontecer no final. O livro de Apocalipse está muito baseado, né? Como nós já ouvimos, dos 66 livros da Bíblia, né? 27 do Novo e 39 do Velho. Nós temos que ter uma coesão, um agrupamento de livros para que, através desses livros, ou biblos, né? No grego, essa palavra tão bonita, né? Que significa Bíblia, ajuntamento, ou livros, que formam 66 livros, um não pode se diferir do outro. Nós vemos a coesão, a coisa andar bem junto. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que são os Pentateucos, os livros da lei, os livros de Moisés, né? O livro de Jó também, que foi de Moisés, a chegar no Novo Testamento, dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, Romanos, Coríntios, Tessalonicenses, assim vai por diante, até chegar no livro das cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago e de João, Judas também, e o livro de Apocalipse, tá certo? Lembrando aí que nós temos ali no Velho Testamento alguns livros que vão falar sobre o final dos tempos, muito rapidamente Isaías, Jeremias, principalmente Daniel. Nós vamos ver fortemente aí o livro de Ezequiel, vai falar muito sobre o Filho do Homem, né? Vai falar a respeito das profecias. Depois nós teremos aí no Novo Testamento o livro de Mateus, capítulo 23, 24, 25, vão falar muito a respeito do final dos tempos. Depois nós vamos ter todos os evangelhos pincelando sobre o final dos tempos, Atos, e vamos ter também, principalmente, Tessalonicenses. Principalmente 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 5, ali vai falar muito sobre a volta de Jesus. O livro de Coríntios também vai falar, e chegando até o livro de Pedro, Tiago e João, né, que vai falar da escatologia do final dos tempos, e chegando ao livro de Apocalipse, que é um complemento àquilo tudo que foi falado lá, com mais explicações, ou muitas vezes colocando até mais dúvidas no coração que lê a Bíblia com os olhos carnais, tá certo? Então, primeiramente, o que nós vamos estar lendo aqui, que eu quero lembrar para vocês, vou voltar a falar aqui do parentesco, né, para vocês entenderem. Eu sou primo, você que é da IERIU sabe que eu sou primo do Digley, né? Digley da igreja, um abração pro Digley, pro Vanildo, Rafael, Felipe e Atos, né? E as minhas crianças. Mas eu sou primo do Digley em que grau? 3º grau. Como que seria isso? O vô do Digley é irmão da minha avó. Então o Digley vai ser, o pai do Digley é primo primeiro da minha mãe. Primo segundo, o Digley é da minha mãe, primo terceiro meu. Tá vendo como que encaixou? Primo terceiro. Quem que seria isso? João Batista, aquele João Batista que batizou Jesus, olha, a própria palavra. Ele era primo terceiro de Jesus. Por quê? Isabel e Maria eram primas primeiras, certo? Então João Batista de Maria era primo segundo e de Jesus primo terceiro, correto? Então não resta dúvida. E Jesus chama os filhos de Zebedeu, né, para serem seus discípulos lá em Cafarnaum. Quem são eles? Tiago e João. Assim que Jesus os coloca ali e eles vêm com aquela ira, aquele nervo todo, eles são chamados, apelidados por Jesus, filhos do Boanerges, filhos do trovão, né? Boanerges quer dizer trovão, filhos da ira, muito bravos. E João vai se tornar o homem mais manso depois de Moisés e de Jesus, relatado aí, que vai escrever o Evangelho de João, vai escrever as 3 cartas, 1º, 2º e 3º a João, e o livro de Apocalipse também, que nós estamos vendo aqui. Por que você está falando deles, pastor? Porque Zebedeu era concunhado de José e cunhado de Maria. Por quê? A Salomé era irmã, não Salomé que pediu a cabeça de João Batista, não. Separa isso aí. Salomé era filho de Herodias, né? Não tem nada a ver lá com o que nós estamos falando. Outra Salomé que vai estar aos pés da cruz lá de Jesus, junto com a sua irmã Maria, elas eram irmãs. Ali na novela a novela Jesus, ela vai chamar Sula. É só você conferir a irmã
de Maria vai se chamar Sula, mas é Salomé o nome dela. Salomé era irmã de Maria, e então isso fazia de João e de Tiago os primos primeiros, mães e irmãs, primo primeiro, certo? E esse João e Tiago, vocês vão lembrar da cena que a mãe chega para Jesus e fala assim, ó, deixe que um senta à sua direita ou à sua esquerda lá no reino, né? Por quê? Porque ela era tia, já que Jesus tinha 12 apóstolos, então nada mais na cabeça dela, na concepção dela, de colocar João e Tiago para um sentar à direita e outro sentar à esquerda. E Jesus falou, isso não compete a mim, isso compete ao Pai, né? Apesar que nós sabemos que Pedro, Tiago, João e André eram os discípulos mais próximos de Jesus. Depois Pedro, Tiago e João. E depois dos discípulos mais próximos, João era aquele que era mais próximo do que todos os outros, né? Aquele que deitava a cabeça sobre o peito de Jesus. Para que tudo você falou isso, pastor? Porque João Evangelista, o que escreve o Apocalipse, ele vai passar por um momento que ele não conhece o primo dele. Que primo? Ele vai conhecer Jesus, porque ele vai ver Jesus já transfigurado, transformado no leão da tribo de Judá, no Deus maravilhoso que ele é, o Filho do homem, já cheio de brilho e de luz. E aí ele vai entender, vai cair aos pés desse ser, e esse ser vai falar, eu sou o Alfa e o Ômega. Só estou dando essa pincelada para você entender, mas por que João não conhecia Jesus? E lá antes ele deitava a cabeça sobre o peito. Você vai ver lá no livro de Cantares, né? Vai falar a respeito do cabelo de Salomão e Sulamita, né? Cabelo, o romance que é da igreja, nada mais do que a igreja e Jesus. Uma transfiguração, uma mudança para que você possa entender e compreender. E o judeu, ele tem um cabelo preto, né? Cor morena. E lá vai falar que os cabelos de Jesus eram cheios de cachos e cor de corvos. Como que o corvo é? Bem preto, né? Bem preto, bem brilhante. E aqui nós vamos ver Jesus já com o cabelo branco, a sua pele dourada, né? Saindo raios de luz. E realmente João, o primo primeiro, não vai conhecê-lo. Os olhos vão ser chamas de fogo, vai sair fogo da sua boca, da sua língua sai uma espada afiada, como se diz, uma voz, como se voz de trovão. Então vai ser tudo diferente, transformado para que as pessoas possam entender ele melhor, tá certo? Então vamos para o capítulo 1 para você entender rapidamente. Ali vai falar sobre a pincelada no Apocalipse, depois vai falar a respeito, capítulo 2, das igrejas, das 7 igrejas. Vamos falar então do capítulo 1 e nós vamos já terminar no capítulo 1. Lembrando que João foi o discípulo de Jesus, eu falei isso semana passada, o único discípulo de Jesus que não tem prova da morte dele, não tem restos mortais, não tem nada. E lá no finalzinho vai falar a respeito de Jesus pincelar, se ele quisesse deixar ele aqui na terra, não competir isso aos discípulos. Não está certo que Jesus falou que João ficaria, embora tenha algumas pessoas que dizem que João anda lá pela Ásia, aquele velho que sai pregando, evangelizando as pessoas. E outras pessoas já creem na morte de João, né? Mas ele foi o único apóstolo, se ele morreu, que nós acreditamos que ele morreu, foi de morte natural, ou morte morrida, como o povo falava antigamente, né? O mineiro fala até hoje. Morte morrida, morte natural, morte de velhice. Porque todos os outros 11 apóstolos, ou todos os outros apóstolos depois de Jesus, foram mortos com grande perseguição. João, ele vai ser preso na ilha chamada Patmos, tá certo? Só você procurar ali, você vai ver que fica bem rente ali a Ásia, bem rente à Europa, e você vai encontrar essa ilha lá de Patmos, tá certo? Vamos então, tá vendo lá o que acontece. Ao mesmo tempo que ele está na ilha de Patmos, ele é transferido para os acontecimentos finais, os acontecimentos vindouros. Título e assunto do livro: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo.
Então uma coisa assim que você tem que ser bem-aventurado, feliz. Guarda essa palavra, mesmo que você não sabe por inteiro, ou que você não entendeu tudo, guarda a palavra no coração. Vai acontecer? Vai. Tá? Então, como que vai acontecer? Eu já vi alguns teólogos, alguns escatologistas que pregam sobre o final dos tempos, terem que chegar e se retratar diante de alguns acontecimentos que achavam que ia acontecer e não aconteceu, tá certo? Guarda a palavra no seu coração. Dedicação às 7 igrejas da Ásia. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, Todo-Poderoso. Então, em primeiro lugar, nós temos que lembrar que Jesus também é o Todo-Poderoso, como o Pai é e como o Espírito Santo é. E aqui ele vem dizendo que o livro de Apocalipse é o livro da revelação, né? E vem dizendo que foi escrito para 7 igrejas da Ásia. Então, 7 igrejas dos góis, dos gentios. Porque o judeu da sinagoga, o judeu bem firmado, bem doutrinado, muita coisa ele sabe e ele entende. Por exemplo, se você falar a respeito dos 2 anjos que deixaram o seu estado natural lá dos céus e vieram e tiveram relação com as filhas dos homens, o judeu sabe disso. Eles dão até o nome dos anjos. Uma vez eu fui conversar com um rabino em Belo Horizonte, me recebeu muito bem no seu apartamento, na sua casa, muito educado e muito bem instruído na palavra de Deus, e ali ele foi me falando, eu fui anotando. Só que nessas mudanças que eu tive, eu era na época, eu devia ter uns 24, 25 anos, 26 anos, e eu perdi. Ele me deu até o nome dos 2 anjos, né, que tiveram a queda, que está lá no livro de Judas, que é preso por correntes eternas diante do Pai, que vão ser soltos aí no final dos tempos, né? Tem lá no livro de Isaías, fala dos 3 dragões, né? Dragão, serpente sinuosa, que nós conhecemos que é o diabo. Dragão veloz, que é outro, que faz parte aí vamos dizer assim, da formação satânica, né? É um dragão fica preso, o dragão do mar, que é o Leviatã, que nós sabemos que vai ser solto aí no final dos tempos. Não queira estar aí, porque o negócio vai ser terrível. Eu estou falando muita coisa aqui que muita gente às vezes está até assustado, né? Mas vamos isso deixar mais para frente. E fala lá da parte de Deus, ele começa a dar graças a Deus, e fala dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Isso aqui é um estudo muito complexo, muito forte. Nós tivemos um ensinador, um educador muito abençoado, que chama Bispo João Carlos Marques, e ele muita coisa ele revelou para nós antes de ir embora dessa terra. Ele, para quem não conhece o Bispo João Carlos Marques, ele morreu comprovado por médicos e ele ressuscitou. Isso foi um reboliço lá no sul na época, né? E depois ele veio morar em Ribeirão e ele passou a nos dar cobertura aqui em Passos e nos ensinou muitas coisas. E uma das coisas que ele nos ensinou é sobre esses 7 espíritos. Se você encontrar aí na sua Bíblia, está em letra maiúscula. Pastor, o senhor acredita então em mais pessoas na Trindade de Deus? Não. Nós acreditamos no Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré, o Todo-Poderoso, e Deus Espírito Santo, o que vem convencer o homem da justiça, do juízo do pecado, o Deus Todo-Poderoso, que está aqui na terra nos abençoando. Mas a Bíblia falou de 7 espíritos, e observa o que diz aí,
que são os 7 espíritos que estão diante do seu trono, do trono de Deus. Isso ele explicou para nós, eu não vou estar falando aqui porque vai ser algo bem complexo. Então, além das 3 pessoas, existem 7 pessoas ao redor do trono, né, de Deus. Que não é Deus. Eles não são e não é Deus, tá certo? E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o princípio dos reis da terra. Aquele que nos ama em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai. A ele seja a glória para todos sempre. Então Jesus Cristo, ele é aquele que nos levou a ser reis e sacerdotes. E essa palavra está lá no livro dos Salmos e também está no livro de João, quando fala: vós sois deuses. Deuses com letra minúscula, que não recebem honra, nem glória, nem exaltação, né? Porque nós somos servos de Deus. Esse é um outro assunto bem complexo que o judeu sabe muito bem, quando Jesus falou: eu sou, enviou a vós outros. Eu sou o que sou. Eles pegaram em pedra para apedrejar Jesus, porque ele estava se fazendo de Deus. Porque até então, na cabeça, na concepção do judeu, por mais que ele seja inteligente, com quem que Moisés conversava era com o Pai. E eles têm certeza que existe mais de uma pessoa em Deus. Isso o Rabino me deixa bem claro, dizendo que dá umas conotações da Bíblia, umas pinceladas a respeito do Espírito Santo, que fala lá no Velho Testamento, e também fala do plural: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eles não descartam a possibilidade de ter mais de uma pessoa em Deus. Só que eles atribuem na descida de Deus, na ajuda de Deus ao homem, ao Pai. Então nunca houve outra pessoa. E Jesus chegou e disse: eu sou. Eles falaram: mas você não tem 40 anos? Já viu Abraão? Já viu Moisés? Ele falou: eu sou que sou. Aí eles pegaram em pedra. Por quê? Com quem que Moisés conversava? Com quem que falava lá Deus com os profetas? Era com o Filho de Deus. Ou seja, para nós hoje no Novo Testamento, Jesus Cristo de Nazaré. E aí vem dizendo que toda honra, toda glória seja dada a Ele, né? E Ele nos ama, e eis que vem com as dúvidas, e todo olho vai ver, até mesmo os que traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre Ele. Sim, amém. Aí já está pincelando o final de tudo. Porque o João vai começar a especificar, aos pouquinhos, nos capítulos, ele vai falar do passado, da guerra do anjo querubim que virou serpente sinuosa contra os anjos de Deus, o arcanjo Miguel, certo? Que eu só vou pincelar aqui para você, que é um dos 7 espíritos de Deus, tá? O arcanjo Gabriel, o arcanjo Rafael, e aí vai por diante, tá? Só para você ter uma noção. Então, aqui ele vai falar a respeito já do final de tudo, que traspassaram, e toda tribo da terra vai ver. E ele diz: eu sou o alfa e o ômega. O que quer dizer isso? A primeira e a última letra do alfabeto grego. É como se Jesus falasse aqui no português: eu sou o A e sou o Z, né? Como se ele falasse: eu sou o Aleph, né? A primeira letra do hebraico, e falasse a última letra. Você entendeu? Então ele vai dizer que ele é o começo e o fim, princípio e o fim. Diz o Senhor que era, que é e que há de vir, né? Que é hoje no presente, que era no passado e que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso. Então não tenha dúvida disso. Toda religião, presta atenção. Quero deixar isso bem claro para vocês. Estou aqui para discutir com você que é protestante, você que não crê nisso, você que não é evangélico, certo? Quando eu falo protestante, até parece ser como nós, porque nós somos cristãos, protestantes, evangélicos. Pronto. Aqui, todos os crentes se ajuntam aqui, ó. Cristãos, protestantes, evangélicos. Isso aqui para nós, todos eles são nossos irmãos. Passou disso, ou antes disso, não estamos no mesmo pensamento. Aí depois vem o tradicional, o pentecostal, o neopentecostal, o renovado, o restaurado. Aí vai o livre, o progressista, né?
que vai dar essas diferenças que nós encontramos em várias igrejas evangélicas. Mas o que crê o evangélico? O evangélico, ele crê no Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. O que tem no Pai, tem no Filho, tem no Espírito Santo. Todo poder. Então muitas pessoas falam, Jesus não é. Jesus não é, ele é o Todo-Poderoso. E nós cremos que Jesus é o nosso Deus. Uma vez você adorando a Jesus, você está adorando o Pai e ao Espírito Santo. Porque o Pai assim ortogou, ele designou para nós. Aí vai falar João em Patmos, a visão de Jesus glorificado, mensagem às igrejas da Ásia. Diz assim, eu João, que João é esse? Vamos só lembrar, filho de Salomé e Zebedeu, irmão de Tiago. Ele era sócio de Pedro e de André, lembra disso? Ele era o primo primeiro de Jesus, que morava em Cafarnaum. Vamos lá, eu João, que também sou irmão e companheiro vosso na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, ele foi preso ali como um perseguido, mas ele não mataram ele, não fizeram nada assim, mas deixaram ele preso. Ele podia andar para lá e para cá, ele tinha discípulos e tudo mais. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. O que é isso? Deus pegou ele em espírito e levou ele para o dia final e para o dia das revelações, né? O livro da revelação do Apocalipse. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Quais são elas? A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas. Essas 7 igrejas eram para os gentios, os góis, que somos nós. Preste atenção que são igrejas, se você olhar, muitas delas tinham pecados, outras tinham um tempo de tentar servir a Deus, e nós acreditamos no corpo de Cristo, cabeça, Jesus, e o resto dos membros, nós, os verdadeiros nascidos de novo que fazem parte dessa noiva. Não há a divergência quando nós falamos que nós somos hoje o pé da noiva, né? Então aqui, ó, as igrejas, todas elas tinham problemas, tinham umas assim, mais firmes, outras. Começa com Éfeso. Éfeso, se eu pegar o livro de Efésios, é uma igreja abençoada, é uma igreja que servia a Deus com temor, tudo para eles era Jesus. E aí você vai andando, chega em Filadélfia, que é uma excelente igreja, que temia a Deus, que era fervoroso diante de Deus. Você lembra disso quando houve aquela renovação? Vou jogar aí de 1914, começou ali na Rua Azusa, que veio os dons, ou que veio a época também dos Moody, dos grandes homens de Deus que oravam, né? Moody, eu estou esquecendo alguns nomes agora importantes, né? Vários homens de Deus, eu esqueci agora alguns deles, desculpa, eu tenho tomado um remédio muito forte, mas homens que oravam e as coisas paravam, acontecia, né? Tem Scofield, tinha outros aí, grandes homens e mulheres de Deus também que tiveram, né? Nós tivemos Rebecca Brown, né? Nós tivemos pessoas abençoadas, Peter Wagner. Eu ainda acredito em algumas pessoas que estão aí, que estão servindo a Deus com muita veemência, com muita verdade, muitos verdadeiros, muitos perseguidos, né? Eu vou citar aqui 2 nomes para mim que são hoje nomes fantásticos que as pessoas não compreendem. Já vi falar muito mal dessas pessoas, mas são pessoas abençoadíssimas. Se um dia elas ouvirem falar de mim, tá aí, ó, Valnice Milhomes e Neuza Tioca, viu? Eu conheci pessoalmente todas duas. A Neuza Tioca, já vi o trabalho bem de perto dela. São pessoas assim, fervorosamente mulheres de Deus. Então foi uma época que a igreja teve um grande avivamento, Filadélfia. E depois vai falar de Laodiceia, que somos nós hoje. Dá uma estudadinha, nós vamos estudar sobre Laodiceia. É o final da igreja. Nós estamos muito mornos, nós estamos muito distante daqueles princípios de Deus. Hoje virou um comércio. Hoje vem para a igreja que você vai ganhar iate, você vai ganhar
riqueza, você vai pagar todas as suas dívidas, você vai ser muito feliz, você vai casar com a mulher mais abençoada, mais linda do mundo. Então, isso aí deturpou um pouco da palavra do nosso Criador, do nosso Salvador, tá certo? Nós esquecemos lá que Paulo foi sofrido, provavelmente foi um homem que sofreu no seu casamento, né? Ou se ele era viúvo, ou se ele era divorciado, não sabemos, mas nós sabemos que ele foi um homem que teve muitas lutas internas, mas mesmo assim ele não desistiu de Deus, né? E aí vem dizendo, uma grande voz, como voz de trombeta, que dizia: escreve tudo a essas igrejas. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. 7 castiçais, traz aí para mim, Israel, fazer um favor, que eu vou mostrar ali. Castiçais, para quem não sabe, é o candelabro, né? E no meio das 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Vê se dá para ver aqui, Israel. Deu para ver, ó. Olha os castiçais, ó. 3, 6, 7. Isso aqui é chamado a menorá, né? Ou o candelabro. E muitas vezes, irmãos, existem com 9 e com 7. Isso aqui significa os 7 Espíritos de Deus, né? E a Bíblia fala que ele estava aqui no meio, um filho do homem. O que é filho do homem? Jesus, né? Está em letra maiúscula, filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca. Então o cabelo já não era mais preto, de corvo, como tinha o Filho de Deus. Continuando aí, é o cabelo preto, como de corvos, né? Quero elogiar a Record que pôs o artista Jesus, você pode estar assistindo. Logo, logo vai ter o nascimento de Jesus lá, depois ele vai crescer, virar o Filho do Homem. Você vai ver que o cabelo dele era preto, cacheado, igual de corvos, né? Aqui ele está como? Chamas de fogo. Seus pés semelhantes a latão reluzente, ou seja, com grande brilho, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Aquela voz cheia de eco, né? E ele tinha na sua destra 7 estrelas. Ou seja, na sua direita, 7 estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Ou seja, de um lado e de outro. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Ou seja, dourado. Quando o bispo João Carlos Marques falou que a nossa cor lá no céu não vai ser negra, não vai ser morena, não vai ser branca, não vai ser albino, não vai ser amarelo, nós vamos ser dourados. Os filhos de Deus vai ser assim como Jesus, já que ele é o primogênito. Ele foi o primeiro a falar isso, e a gente é só voltar para a Bíblia que a gente veria isso. Seria como o filho dos homens, né, os filhos de Deus, como o filho do homem Jesus, né? E na sua força que resplandece. Então Jesus tem a pele dourada, cabelo branco. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. Porque ele, quando viu aquele brilho todo, aquela roupa bonita, aquele cinto de ouro, os olhos chamas de fogo, da sua boca saiu uma voz de muitas águas, aquela voz de eco, já não era aquela voz doce do Filho de Deus, do Filho do Homem, Jesus, já era uma voz de juiz, uma voz de dono de todo o universo, né? E saía espada afiada. Por quê? De um lado e de outro. Cortava pecado, retirava coisas erradas e cortava o mal, cortava demônios, cortava tudo. Acredita nesse Deus, meu irmão. É esse Deus que você serve, não um deusinho fraquinho, não, tá bom? Esse é o nosso Jesus. Ele já deixou de ser cordeiro, agora ele é o leão da tribo de Judá. Nós vamos ver que em determinados momentos ele aparecer como cordeiro, aquele que quer salvar, aquele que quer derramar o seu sangue. Agora ele é o leão da tribo de Judá. Ele sai rugindo e destruindo todos os outros animais, ou todos da selva, né? Que fazem parte desse mundo. E quando vi cair a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Só quero lembrar que para com essa história de Jesus nascer todo 25 de dezembro. Primeiro que o evangélico, o verdadeiro crente, não pode acreditar em Natal. A igreja primitiva não comemorava Natal.
A igreja primitiva comemorava a morte e ressurreição de Jesus. Eu tive um pastor em Belo Horizonte, da Igreja Batista da Floresta, e falava assim: que menino Jesus de praga. Jesus nunca mais vai se tornar menino de novo. Jesus, ele foi menino, agora ele é o Filho do Homem, ele é o Deus vivo. Então, não existe isso para nós. Ele foi morto, mas agora ele está vivo para todo sempre. E tem as chaves da morte e do inferno. Ele foi lá e tomou isso do diabo. Ele tomou isso lá no Sheol. Eu já expliquei isso aqui, não me lembro em qual culto que eu falei. Sheol era o lugar que todo mundo morria, ia para lá. Os que eram salvos, que esperavam pelo profeta, pelo Messias, pelo Yeshua HaMashiach, desde Enoque, desde Adão e Eva, Enoque, que se invocou Sete, né? Enoque, Enos, e começaram a invocar o nome, né? Enoque, quando eu falei Enoque foi transladado. Enos, e aí foi vindo Matusalém, todos eles, até chegar em João Batista, todos eles estavam onde? No Sheol. José, pai de Jesus, né? O pai, vamos dizer, padrasto, né? Ele estava ali no Sheol, esperando, trancado por Satanás numa sala grande dos salvos, e Satanás ia lá, o diabo ia lá e ria desse povo. Falava: vocês estão esperando o Messias? E a Bíblia fala que ele desceu à mansão dos mortos, pegou cativo, ou seja, quem estava preso pelo diabo, o cativeiro, essas pessoas, e levou para o paraíso. Primeiro, ele pisou no solo do paraíso, para ser o primogênito, primeiro gerado para a salvação. Jesus é unigênito, único Filho de Deus, unigerado, único gerado por Deus. Primogênito, primeiro gerado para a salvação. Ele falou para o diabo: ele falou para o ladrão na cruz, salvo: hoje estarás comigo no paraíso. Então quem pisou primeiro lugar no paraíso foi Jesus. Segundo, olha que ironia, né? Que coisa, né? Que às vezes você quer ser religioso, um ladrão que se arrependeu. Não existe bom e mau ladrão. O ladrão arrependido foi o segundo. Ele deixou lá, provavelmente com anjos, desceu à mansão dos mortos, pegou esses salvos. Quem são eles? Adão, Eva, Enos, Abraão, Isaac, Jacó, e foi pegando até João Batista e levou, estão no paraíso. Depois, no futuro, quem morria, né, em Cristo Jesus? Quem? Maria, a mãe de Jesus. Ela morreu, foi para onde? Para o paraíso. Ah, mas então Maria não pode fazer milagre? Não. Por quê? Ela está no paraíso, ela não sabe o que está acontecendo aqui na terra. Só quem sabe o que está acontecendo as coisas aqui na terra, quem está lá no terceiro céus, junto com Jesus, com o Filho de Deus e com o Pai. E os arcanjos, né, os 7 espíritos que eu disse, e os anjos, que o Espírito Santo comunica com eles. Agora, o paraíso é guardado por Deus para o dia da salvação. Estão lá até hoje. Quem morreu em Cristo Jesus ontem está lá no paraíso. Receberam um corpo celeste, não glorificado, para o dia do Senhor voltar e receber o seu corpo glorificado aqui na terra. Amém? Vamos falar isso com mais detalhes depois. E ele fala assim: olha, eu estou aqui com as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, na minha direita, e dos 7 castiçais de ouro. Ó, os castiçais de ouro, né, que você viu. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Anjo? Tinha anjo ali? Tenho certeza que cada igreja tem vários anjos, mas está falando do pastor. Aquele pastor que ora pela igreja, que geme pela igreja, que apresenta a igreja diante de Deus, aos 7 anjos das igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Está vendo como que Jesus dá importância? Isso é a igreja. E a estrela que vai iluminar são os pastores. Está vendo como que é importante uma cobertura espiritual? Ele vai mandar: escreve essa carta ao anjo da igreja tal. Ah, mas ao anjo? O anjo vai receber a carta? O anjo já está ligado com Deus. É o anjo homem, ser humano, que vai ali receber o recado de Deus. Nós encerramos aqui o primeiro capítulo de Apocalipse. Está vendo que eu estou indo bem
mastigadinho para você entender. Qualquer dúvida, coloque aí a pergunta, ou se você faz parte do meu WhatsApp, ou se você quer ter uma conversa comigo em particular. Discussão de Bíblia eu não vou ter. Se eu ofendi alguém, alguma religião, alguma pessoa que não faz parte dos evangélicos, me perdoa, minha intenção não é essa. Me pediram muito para dar um estudo de Apocalipse. Falaram para mim esses tempos atrás que eu sou muito pronto para dar estudo de judeu, que eu me aprofundei muito no judaísmo, na religião judaica. Eu não sou e não sigo aos judeus, isso eu quero deixar bem claro. Eu não guardo sábado, eu não guardo luas, eu não guardo festas como obrigação. Eu executo algumas festas na nossa igreja, certo? Principalmente de tabernáculo, nós fazemos da Páscoa também. Da Páscoa, do Pessar, nós não fizemos agora, por quê? Devido a essa pandemia, não teve como realizar, né? Eu tenho vários colaboradores que amam a festa do tabernáculo, amam a festa da Páscoa, né, do Pessar. E nós amamos o povo de Israel. Tem o pastor Alexandre que dá estudos aqui, abençoadíssimo, você vai ver mais estudos. Mas nós não seguimos as leis, por exemplo. Se eu não lavar a mão hoje, eu não posso comer. Nós somos goias, gente. Infelizmente, nós somos gentios. Mas eu tenho um parentesco lá com os judeus. Você tem, mas você não nasceu vivendo a doutrina dos judeus. E para seguir essa lei, ou você segue todo o cerimonialismo, ou você não segue nada, né? Você pisar num aizinho aí, num tiozinho, você está fora do propósito de Deus, né? E isso é só para o judeu mesmo, que tem anos e anos aí de habilidade em servir a Deus. Amo o povo de Israel, vou defender sempre esse povo de Israel, viu? Mas nós não temos esse costume, mas eu gosto de estudar, viu? Não me acho tão pronto assim para ensinar. E não estou aqui julgando ninguém. Não vou brigar, não vou discutir. Acho errado quando fico falando o nome de Deus é isso. Deus se auto-apelida. Ele apelidou as pessoas. Ele muda o nome das pessoas. Ele apelida a ele próprio. Você deve ter aí aqueles nomes de Deus de quadro aí na sua casa. E ele será chamado Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Filho de Deus, Brilhante Estrela da Manhã, e aí vai o Pão da Vida. Ele se apelida até um ponto que chegou os judeus e falaram: Moisés diz, quem que me enviou? O eu sou. Vai lá e fala que o eu sou te enviou. Ou para Abraão ele chegou e falou assim: eu sou todo poderoso. Para Isaac, eu sou o temor de Isaac. Para Israel, eu sou o Senhor teu Deus. Para Moisés, o Senhor Deus forte, o anjo do Senhor que vai à tua frente, certo? Para cada um ele se mostrou com o nome, tá certo? Um abração para vocês, nós vamos orar, nós vamos ouvir umas 2, 3 músicas aí com Israel. Deus abençoe fortemente a sua vida, espero que tenha te ajudado. Vamos orar agradecendo pela palavra de Deus, que nós possamos mastigar essa boa palavra, que nós acreditamos e aceitamos como única regra de fé e prática. Lembra, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Deus amado. Amém? Senhor Jesus, nesse momento, eu apresento esse culto diante da Tua presença e te peço que o Senhor venha abençoar e trazer a sua vitória em nossas vidas. Louvado seja o Teu santo nome, Jesus. Obrigado por todas as coisas. Amém e amém. Não esqueça, se você gostou, põe um joinha aí para nós. Se você não é inscrito, inscreva-se. Nós precisamos chegar a 200 pessoas até antes de findar o mês. Eu vou colocar metas, tá certo? Até final do mês de abril, queria ver 200 inscritos. Inscreva-se, tá de vermelho, bate o sininho e depois coloca lá todas, que aí você já está inscrito. Daqui a pouco a gente vai fazer esse link, né? Esse canal nosso no YouTube crescer bastante, tá? Deus abençoe, passe para os seus amigos, venha assistir, tem devocional todos os dias, se não me engano, nós já estamos no 27º devocional, você pode estar assistindo todos eles, está enumerado aí, os cultos, teve alguns cultos que foi perseguido por uma coisa ou outra, não pôde estar aí no canal, tá certo? Mas tem todos os cultos, tá dizendo a data deles, você pode ouvir todos os cultos, tá aí no YouTube, e também os estudos vai estar sendo enumerado, aí o Saio vai colocar 2 tracinho estudo do livro de Apocalipse, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço, beijo no coração de vocês, até amanhã com o devocional, 28º devocional no sábado. Fica firme, nós estamos juntos, em nome de Jesus. Paz do Senhor.
tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 la. Cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. O sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não. Sou o som que o ai produz na escuridão. Então o céu será no além e o sul não será sul. Então do ai todo o terror se espalhará na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus
chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Aproxime este final e Jesus sim virá, escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar a Jesus, que esperando está teu coração. Levanta, venha a Ele dar chance para te salvar. Não deixes que teu coração ou sofra mais com o pesar da escuridão. Porque viver a vida aqui sem Deus, pra chorar e sofrer sem salvação. Porque tal graça recusar, se Jesus é quem faz findar a escuridão. Levanta, venha a Ele dar chance para te salvar. Não deixes que teu coração ou sofra mais com o pesar da escuridão. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro